Olá, tudo bem? Se você chegou até aqui, esse é o terceiro vídeo em que eu estou dando testemunho do meu encontro com Deus. Não só um, mas dois encontros tremendos, maravilhosos. E eu estou contando nesse terceiro vídeo agora acerca do que Deus falou comigo nesse seu segundo encontro comigo, dessa segunda experiência. No vídeo anterior eu contei que eu subi o monte e lá, quando cheguei de novo, havia o sinal pintado a cal no chão, exatamente no lugar que eu orava. E eu estava orando ali e falando com Deus, desabafei, coloquei tudo que eu estava sentindo, até esgotar, mais de 1 hora, orando, falando. E quando eu parei, cansei, esgotei as minhas palavras, eu ouvi Deus falar assim: você acabou? E eu falei: sim, agora acabou. Eu esvaziei tudo, falei tudo que eu tinha que falar. Então agora eu quero te dizer uma coisa, quero te ensinar algo. E aí eu estava andando, rodando ao redor desse sinal no chão, na areia, assim, como se estivesse assim, ok? E eu estava andando aqui e olhando para o chão. E aí ele começou a falar assim para mim: ó, tá vendo essa linha aqui? Tá vendo essa linha no chão aqui? Então, essa linha aqui no chão é quando Moisés foi banido do Egito e entrou no deserto. Porque Moisés recebeu um grande chamado da minha parte. Ele nasceu com esse propósito. E quando ele resolveu atender o meu chamado, na força da sua própria carne, ele matou um egípcio. Ele matou um egípcio. E aí, naquela ocasião, o faraó mandou o expulsar do Egito. E ele saiu, foi expulso, banido. E aí ele cruzou essa linha e entrou aqui no deserto. Aqui era o Egito. E ele quis atender o seu chamado na força da sua carne. Ele pensava que ele era alguém, que ele era forte, que ele era poderoso, que ele era inteligente, que ele era um príncipe do Egito. E que ele podia cumprir o meu chamado com a força da sua carne, da sua inteligência. E aí ele foi expulso e entrou aqui, ó, no deserto. Ele tinha 40 anos quando ele foi expulso, quando ele cruzou essa linha. E ele levou 40 anos andando aqui, ó, no deserto. 40 anos. Porque 40 anos ele levou para aprender que ele era alguém, que ele era poderoso, que ele era forte, que ele era inteligente, que ele podia, que ele fazia, que ele acontecia. Ele levou 40 anos. E a partir daqui, ele começou a aprender que ele não era nada, que ele não era ninguém, que ele não podia nada sem mim. Ele levou 40 anos para jogar fora essa bagagem, para desaprender o que ele aprendeu aqui. E quando ele achava que não era nada, que ele não era ninguém, eu vim
e tive um encontro com ele. Aqui foi quando quando Moisés teve um encontro comigo na sarça ardente. 40 anos depois, ele achava que não era ninguém, era um pastor de ovelhas pastoreando no deserto. E aí eu o atraí até mim. E olha o que eu fiz com ele. Meu irmão, minha amada irmã, eu estava olhando para o chão. Deus estava falando comigo essas coisas. Até esse ponto que ele falou, olha o que eu fiz com ele. E aí eu escutei um brado. Não é um grito apavorado. Um brado. Assim, ó. Tá! E eu vi uma mão descer do céu. Uma mão como se fosse meia branca, descer do céu com força. E ela pegou aquele sinal no meio, aquele alvo no meio daquele sinal que estava no chão. Ele pegou isso com a mão. E aí, um outro brado. Tá! E a mão subiu e se elevou ao céu. Quando chegou lá em cima, já não era mais um círculo de cal. Quando chegou no céu, era uma esfera, uma bola luminosa, de uma luz intensa. E aí, quando eu olhei, vi essa esfera, essa bola luminosa no céu, eu ouvi aquela voz falar comigo assim, olha o que eu fiz com ele. Mais uma vez, irmão, irmã, eu tive um grande impacto. Deus é assim. Ele nos dá experiências tremendas, maravilhosas, impacta a gente. Dessa vez foi algo muito superior e mais profundo do que aquela primeira experiência. Eu vou explicar por quê. Mas quando eu olhei para o céu e ele falou assim, olha o que eu fiz com ele, eu estava olhando para aquela esfera. E aí, olha só a representação gráfica disso, que está aqui no livro. Aqui o local no chão, a mão veio, pegou esse círculo, e eu ouvi o brado, ela levou lá para cima, e quando chegou aqui em cima, ele falou, olha o que eu vou fazer. Explodiu aquela esfera, luzes daquela esfera, mas de tal forma a luz saía daquela esfera que parecia o Réveillon no Rio de Janeiro multiplicado por 1000. Quando aqueles fogos caíam do hotel, quando aqueles fogos iam para o céu, uma profusão, uma explosão de luzes começou a acontecer. E eu olhava para aquilo e ficava com a boca aberta, porque o céu, em cima da minha cabeça, ficou tomado pelas luzes que aquele evento fez acontecer. O céu ficou todo branco de luzes.
E eu fiquei com a boca aberta, babando, enquanto ele falava assim: isso é o que eu vou fazer com você. Isso é o que eu vou fazer com a igreja, com toda a igreja ao redor da terra, com aqueles que são meus ao redor da terra. E eu fiquei com a boca aberta, olhando, e o céu tinha ficado branco de tantas luzes, raio de luzes, com aquela situação. E eu fiquei completamente acachapado, boquiaberto, babando, olhando para o céu. E essa foi a última coisa que eu ouvi e que eu vi. Então, ficou tudo branco. Deus falou o que falou, que iria fazer isso que fez com Moisés, comigo e com os seus ao redor da terra. E eu falei: Jesus, eu fiquei acachapado, eu fiquei dias. É como se eu tivesse visto vários flashes, que tivessem tirado fotos, milhares de fotos de mim naquele momento. E eu estava sentindo no meu coração algo tremendo, uma emoção tremenda, impactante. E eu voltei para casa e, com certeza, não fui mais o mesmo, novamente. Fiquei completamente impactado por essas palavras. E depois, mais tarde, em casa, Deus falou assim comigo: escreve essas palavras. Escreve essas palavras. Conta essas coisas. E eu resolvi escrever esse livro aqui, que acabou se tornando um livro posteriormente. Isso foi 2010 que ele virou um livro. Mas essa experiência que eu tive foi por volta de 2006, 2007. 2006, 2007. E aí eu fiquei um período, eu escrevi isso no computador, gravei um CD e depois disso, depois de 3 anos, 2 anos, eu me mudei. E na mudança, esse CD ficou perdido. Quem se mudou já, quem já fez mudança, sabe o que acontece. Tem muita coisa que você perde. E esse CD, com esse relato dessas experiências, ficaram perdidas. E quando eu me mudei novamente, eu fiz outra mudança em 2009, no final de 2009, eu encontrei novamente esse CD, porque ao pegar as coisas na mudança, eu falei: olha o CD aqui. E em 2009, em janeiro, eu conheci essa plataforma aqui do Clube de Autores e eu resolvi colocar, pela misericórdia de Deus, essas palavras nessa plataforma e fazer ela virar um livro para não perder mais. Para não perder mais. E foi isso que eu fiz. Em 2010, então, saiu a primeira edição desse livro aqui, O Farol, a Igreja do Êxodo, nessa plataforma do Clube de Autores.
E, novamente, a vida vai acontecendo. Todas as vezes que eu tentava testemunhar essa palavra com outras pessoas, em outras ocasiões eu não conseguia. Na igreja, onde eu ia pregar, na rádio, aonde eu ia falar, em todos os lugares, quando eu queria começar a falar sobre isso aqui, eu não conseguia. Eu ficava enrolado, acabava falando outra coisa. E acabei compreendendo que Deus não queria que eu falasse. Que Ele não queria que eu falasse naquele momento, nesses momentos. E eu acabei deixando para lá. Porque eu percebi que não era o tempo, que a igreja não estava preparada para ouvir isso aqui, para receber isso aqui. Então eu deixei para lá. Mas, confesso, achei estranho. Por quê? Por quê? E agora eu vou compartilhar com você o que aconteceu. O que aconteceu nesses últimos anos depois de 2010, né? E o livro ficou lá, o meu testemunho ficou guardado, algumas poucas pessoas sabiam disso aqui. A minha esposa, um irmão ou outro, um pastor ou outro, muito pouco. E aí começaram a aparecer sinais no céu. Esse sinal mesmo, esse sinal aqui, eu nunca tinha visto ele até aquele dia na praia, em 1994, que foi quando eu me casei e fui para minha lua de mel. Em 1994, eu vi pela primeira vez esse sinal no céu e Deus falou comigo em 1994. Eu nunca tinha visto ele antes. Pode ser que ele já tivesse ocorrido, mas eu não me lembro de ninguém falar, de ninguém comentar, não me lembro de ver em nenhum lugar até aquele momento que eu vi na praia em 1994. Mas a partir dessa ocasião, eu já vi esse sinal várias vezes. E as duas outras vezes que eu vi depois dessa ocasião foram nesse segundo vídeo eu contei como foi. Num dia e no outro dia, nos 2 dias seguidos, eu vi esse sinal no céu. Depois de anos sem ver. E de lá, dessa experiência que eu acabei de contar, que Deus falou comigo, que mostrou o que ia fazer com a igreja, comigo e com os dele ao redor da terra. E aquelas luzes todas, depois desse dia, muitas vezes. E agora, nesses últimos 2, 3 anos, muito esse sinal apareceu. Só que acontece uma coisa interessante. Vários outros sinais começaram a acontecer no mundo inteiro, ao redor da Terra. E, inclusive, esse aconteceu muitas vezes. E eu nunca tinha visto e nunca vi ninguém falar nada acerca desse sinal. Nunca vi. Mas em 2014, ou antes um pouco, apareceu um pastor, Mark Biltz, falando das luas de sangue. E em 2014, 2015, houve luas de sangue, a tétrade,
né, das 4 luas de sangue e ainda 2 eclipses totais do Sol. E todos eles coincidiam com uma festa judaica, com a Páscoa e com a festa das trombetas. Então tinha sempre essa coincidência, esse sinal. As luzes de sangue, então, passaram a ser comentadas, discutidas, faladas. Muita gente começou a falar das luzes de sangue, a pregar sobre as luzes de sangue. Isso em 2014 e 2015. E eu mesmo acompanhei e ouvi muitas pregações maravilhosas sobre a lua de sangue do pastor Mark Biltz, também do pastor Brandon, me foge agora a memória, Brandon Lee, se não me engano, Brandon alguma coisa, fez uma pregação maravilhosa, do Perry Stone, falando algumas coisas acerca desses sinais, principalmente desse Brandon e do Mark Biltz. E também um outro irmão começou a fazer muito sucesso depois dessa ocasião, das luzes de sangue de 2014, 2015, com o sinal de Apocalipse 12, que começou a ser falado a partir desse momento das luzes de sangue, a partir de 2014, 2015. Ele falou do sinal de Apocalipse 12, que passou o ano passado, ou retrasado. Foi 2017, setembro de 2017. E novamente, um sinal no céu chamava atenção para o arrebatamento. Veja bem que esses 2 grandes sinais, as luzes de sangue e esse sinal de Apocalipse 12, chamavam a atenção da igreja para o arrebatamento. Muito foi falado, muito foi pregado acerca desses 2 sinais, da lua de sangue e de Apocalipse 12, e da proximidade do arrebatamento. Se você for ver na internet os vídeos no YouTube, você vai ver que muita coisa boa, tremenda, foi falada de 2014, um pouquinho antes, até agora, acerca desses sinais tremendos, poderosos, que nunca aconteceram como aconteceram nem a lua de sangue e nem o sinal de Apocalipse 12, que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Aconteceu agora em setembro de 2017. Então eu vou ler aqui o que está na orelha, aqui, dessa edição, porque essa edição já é a 2ª edição. Então ela foi mexida e foi acrescentada essas coisas que aconteceram da lua de sangue, do sinal de Apocalipse 12. Isso foi anexado aqui, o entendimento dessas coisas que me veio depois de vivenciar essas coisas, de aprender essas coisas que foram ensinadas por Deus através desses homens e desses sinais. Eu reescrevi o livro e coloquei um apêndice. Eu tornei ele mais adequado ao tempo. E o que acontece? Eu fiquei mais impressionado ainda com esta palavra. Por quê? Porque eu venho guardando essa palavra há anos. E o Senhor não me permitiu falar dela há anos. E esses outros sinais aqui, Deus levantou outras pessoas para falar, para anunciar e para trazer à igreja, ao corpo de Cristo, o conhecimento dessas coisas, que foram genuínas e verdadeiras, foram sinais no céu para a igreja
e para o mundo acerca da volta de Jesus e da iminência do arrebatamento e da mudança, da transformação que viria ao mundo. Só que esse sinal ficou sem entendimento, sem o devido entendimento, sem que alguém viesse explicar o que ele significava. E muitos podem dizer assim, isso aí não significa nada, eu estou vendo há anos esse sinal. Tudo bem, você pode ter visto esse sinal há anos, porque eu vejo há anos também. Mas eu tive essa experiência com Deus, que eu estou narrando, não só uma vez, não só 2 vezes. Deus revelou para mim o que estava por trás desse sinal e qual era a mensagem que esse sinal dava à igreja. E ele me mandou escrever esse livro. Eu escrevi ele em 2010, que eu publiquei ele, mas na verdade, quando eu escrevi isso foi em 2001, porque a minha primeira experiência foi em 1994. Você está entendendo? Em 1994 eu tive a minha primeira experiência. Depois foi em 2006. Quantos anos depois? Então, do primeiro para o segundo vídeo, tem vários anos. 94, dezembro. 95, 96, 97, 98, 99, 2000. 2001. Então são 6 ou 7 anos até que eu tivesse a segunda experiência e eu visse as coisas que eu relatei aqui nesse livro. Eu acho que eu cometi um engano, falei no primeiro vídeo que foram 2 anos, mas não foi não. Foi mais tempo. Para eu ter essa segunda visão, demorou um pouco mais de tempo, certo? E eu escrevi em 2006. E aí perdi o que tinha sido escrito. Só achei em 2009, na segunda mudança, o CD. E em 2010, eu coloquei aqui, nessa plataforma na internet, que é o Clube de Autores. Foi a primeira edição. Você pode ir lá e ver quando é que foi publicado. Só que aconteceram esses outros sinais e maravilhas em 2014, 2015, a Lua de Sangue, e em setembro de 2017, o sinal de Apocalipse 12. Esses 2 grandes sinais. E que esses homens de Deus fizeram grandes estudos, ensinaram muito a igreja. Muito. E prepararam a igreja para agora. E esse sinal que estava aparentemente esquecido, o Senhor me incomodou para que eu insistisse, para que eu tivesse coragem, para que eu me expusesse e que eu falasse sobre isso, porque esse é o último sinal. Esse é o último sinal. É o último sinal que vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. Então eu não tenho a liberdade de não falar, de não dizer, ainda que venham críticas, ainda que venham palavras, que venham oposição, que venham acusações, não interessa. Eu não tenho como não fazer isso, porque eu sei quem falou comigo e eu sei o que falou comigo. Então fica aí que eu vou falar com você em breve o que ele falou, ok? Até lá, se Deus quiser.